Mas para mim, o meu melhor ano como performance foi 2017. Eu olhava aquilo e falava, caralho, eu sou imparável. Tanto é que a forma como a Red ganhou da gente na final foi, eles tinham um padrão. O Napom me atacava early game. O segundo ataque deles eram 3 pessoas. Era o Talkers e mais um. E ficava nisso. Eu não jogava contra outro jungler mais. Porque se eu jogasse contra outro jungler, ele me virava. Mas quando eu jogava contra outro jungler mais 2, não tinha o que eu fazer. Eles tinham sempre esse padrão. Eu fiz um review da Red ganhando outro dia desse na minha live e foi exatamente assim. Primeiro o Napom sempre começava invadindo, e depois eles juntavam 2 ou 3 e plau. Era assim. E eles ganhavam da gente assim. Mas não faltou... É que aí vem a tristeza da vida, né? Porque eu fiz parte disso. Não faltou tentativa de chegar nesse ponto com a equipe. Não, tipo é que assim, olha só, é esse time, pra contextualizar, tá? Era Yang, eu, acabando de sair da NTZ 2016, Eza, Takeshi e Zirig. Sim. Qual que foi o problema que a gente teve nesse time? Eu e o Yang, aí a gente vai começar a entrar naquela parada de timeline lá. Cara, a gente tá atropelando uns assuntos que eu queria falar. Eu não respondi daquele negócio da Riot até agora, porque a gente tá tão empolgado e vai continuando, mas vai. Vamos. A gente saiu de um time, que era o Exodia, que o ambiente era muito nocivo. Nocivo pra quem tava fora. Pra gente, não era nocivo. Eu lembro que o Wender... Mas como assim? Vou explicar. Na Cade de 2018... Quando a gente remontou o Exodia, o Wender entrou no time. E o Kaique, que estava na Cade, ele era o nosso manager no Exodia. Sim. Tá? O primeiro dia do Wender na Cade, a gente jogou um treino e alguém virou para alguém e falou: pô, você tá de sacanagem, você vai ficar jogando desse jeito aí, né? Por mim, a gente nem joga mais. Olha que merda que você tá fazendo. Olha essa merda aqui. E um começou a gritar com o outro. O Wender ficou desesperado. Fudeu, acabou o time, meu Deus do céu. Caralho, fudeu, acabou o time. O Kaique virou pra ele, isso porque a sala deles era do lado. O Kaique virou pra ele e falou: não, cara, isso aí é normal, você não viu nada. Porque era assim. Todo jogo tinha briga. Tá. Mas por que tinha briga? Porque a gente entende que vão ter 5 visões diferentes do jogo e vai ter conflito de ideia. Isso é um pouco de culpa minha. Porque lá em 2015, quando eu entrei no Exodia, a forma que eu ensinava eles era de uma forma muito grossa. Então, eu chegava pra eles e eu falava: mano, que porra você tá fazendo aqui? Olha essa merda. Você não tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tanto é que depois de, sei lá, um mês de time, eles chegaram e falaram: não, a gente entende seu jeito e a gente releva. Porque eles estavam aprendendo muito. Essa gana deles por querer aprender, por eles verem que, porra, eles eram 4 nada naquela época. Sim. Com um cara muito experiente no time. Pô, tinha acabado de sair de um time com BRTT, Lupe, Takeshi. Lupe me ensinou... A base do macro, quem me ensinou foi o Lupe. O Lupe é um gênio. Eu vou ser eternamente grato ao Lupe pelo tudo que ele me ensinou. Porque, cara, ele me ensinou muita coisa. E eu passei tudo pra NTZ de 2015. E eles não ligavam pro meu jeito. Eles relevavam. Por quê? Porque eles estavam se beneficiando. Mas isso é questão de você olhar pra situação, o ponto de vista que você enxerga. Teve um cara... E você também tem que se aceitar nisso, né? Porque, por exemplo, os 5 estavam nesse sentimento de tretar entre si e tá tudo bem depois. Teve um cara que ele me mandou um negócio no Twitter hoje, deixa eu pegar aqui, que ele falou assim... Cadê? Por que você é tão generoso? E eu falei: generosidade é um mero ponto de vista. Para um você pode ser generoso, para outro você pode ser intrometido, grosso e inconveniente. Sim. Eu poderia ser taxado como grosso, inconveniente, muitas vezes, porque eu me metia em conversa que eu não era chamado, mas eu falava: estão falando merda, para com isso, faz isso, porque eu sabia. Eles escolheram virar e falar: não, a gente vai relevar isso para aprender. É isso, como eu falei, depende da vontade de todos. Uma coisa que pouca gente sabe, e isso foi um problema que eu tive em muitos times, é que eu gostava de comparar muito eles, para provocar. Eu chegava pro Talkers e falava: você acha que se você jogar assim, você vai ganhar do Takeshi? Ah, achei que você comparava todo mundo com o Exodia. Não. Sua não, mãe, ele fez... Não. Eu fiz isso também. Ele fez na Cade também. Mas é porque... Tipo a mãe. Por que você não é igual a seu irmão? Não. É porque, tipo, isso funcionou pra mim na NTZ. Que o Takeshi, ele era o rei da lane phase. Pô, o Takeshi 2015, caralho. Sim, ele era absurdo na lane. Absurdo na lane. E eu cheguei pro Talkers e eu falei: cara, olha essa merda que você tá fazendo aqui. Você acha que você vai ganhar do Takeshi assim? E jogava com o Takeshi na semana que vem. Não, e o Stonks da situação aí, que quando ele foi jogar com o Takeshi na sequência, ele comparava ele com o Talkers. Stonks demais. Sim. 300 mil QI. Sabe por quê? Porque um pode aprender com o outro. Só que se você deixa o seu ego
te impedir de aprender com o jogador brasileiro, você fica limitado dentro da sua própria região. Porque você não tem mais ninguém pra te ensinar. Então, se você não tira o que o outro tem de bom, você se fode. Sempre tem uma coisa de bom em alguém? Independente da posição que você tá? Sempre tem. Sempre você tira. Uma coisa que eu nunca reclamei do Talkers é que, assim, o Talkers, ele era um cara que ele virava e falava, não, esse cara é um lixo. Tá? Eu escutei isso do Talkers 1000 vezes. Ele falava isso. Aham. Só que eu nunca reclamei disso com ele, sabe por quê? Porque na atitude dele eu vi outra coisa. Eu via ele olhando o replay do cara e pensando, caralho, isso aqui é bom, porque no outro jogo ele fazia. Ele chamava o cara de lixo, mas ele aprendia com o cara. Então eu nunca reclamava, eu nunca queria reclamar disso com Talkers. Mas se eu visse alguém, porque eu também fazia isso, falava, não, esse cara é um lugar fácil dele. Mas eu aprendia com o cara. Entendeu? Então, assim, foi um time que a minha metodologia foi muito rígida e a gente se criou nisso. Então, todo mundo era muito rígido consigo e com o outro. Mas a gente era um só. A gente entendia que o nosso objetivo era ganhar. Então, não importa o que o outro está falando, a forma como ele está falando, quão frustrado ele está, o quão puto ele está, porque ele está falando isso pro nosso bem. O que sempre foi divulgado do fim do Exódia foi esse desgaste. Não. Vocês sempre falaram. Calma aí. Calma. Tá fazendo essa Não, já? mas não quero falar Metendo disso, essa, não. chefe? Mas não é pra adiantar o assunto, é pra falar dessa questão do relacionamento deles. Tá. Então, assim, isso você falou que você chegou e foi assim. Isso foi assim sempre? Até porrada, tá de até eu boas. sair do Exódia em 2018. Era isso que eu queria Era saber, assim. né? Esse não foi o motivo do desgaste. O motivo do desgaste foi outro. Não, mas é isso. Essas coisas a gente pega pra Mas- frente. Eu queria entender se a linha do tempo de atitude de vocês sempre foi essa. Assim, sempre foi assim. E eu tive muito problema com isso. Porque eu e o Eza, a gente era tretado. Era tretado assim, mais ou menos, né? Você não era tratado com Eza. O Eza era meio tretado comigo. É porque... Não, mas hoje eu tenho uma visão muito Oi? diferente disso. Hoje eu entendo o que aconteceu. Não, mas deixa eu contextualizar Tá isso, bom, aí você fala. contextualiza, Pode ser? eu vou dar- Porque senão fica meio Sim. raso. O que aconteceu? O Zirig tava numa fase muito ruim. E a gente chamou o Juzinho e o Eza foi pra suporte. Que Exato. pra mim foi a melhor mudança da vida dele. Porque Sério? ele era muito bom de AD, Sim. só que ele não calava a boca no jogo. Mas isso foi no segundo split. Mas Sim, era melhor sim, sim. ensinar ele a calar a boca do que trocar ele Cara, pra suporte? ele era muito bom de suporte, porque as caras Sim. dele eram muito boas, ele manjava muito do jogo. Mecanicamente ele conseguia executar. Melhor suporte ou melhor AD? Melhor suporte É? pra caralho. E ele era muito bom de AD. Mas Foi era muito bom de Foi AD. isso que me surpreendeu, tá ligado? Então, mas primeiro, ó, contextualizando mais ainda, a gente perdeu o primeiro split com Isso. o Eza jogando de AD e o Sim. Zirig de suporte. Isso. A gente perdeu e aí, no próximo split, veio o desgaste de um split pro outro. É. E aí... Aí, tipo assim, teve um jogo que eu tava muito puto. Que eu não aguentava mais perder, eu detestava perder. Assim, eu não gosto... Eu não ligo pra perder. De perder nem campeonato. Eu sempre falei isso em todos os times que eu eu passei. não sei perder, esse é o meu Calma, problema. não. Ó, Eu sou assim. eu não ligo de perder. Não ligo. Ah. Se eu perdi pro cara, porque o cara teve uma Jogou estratégia melhor. melhor, jogou melhor, mano, mérito dele, show. Aham. Mas se eu perco de uma forma Que a culpa é sua, que que você a batatou. culpa é nossa, eu fico puto. Sim. E era assim que a gente tava perdendo. Justo. Então eu tava muito puto. O jogo que acompanhou, eu tava muito puto. E a Justo, gente teve o justo. Rift Rivals. Que A foi gente teve que desgastante mandar o pra caralho. Juzinho ao invés do... Então, o desgaste... Porque, de novo, a gente não teve nem pausa. A gente perdeu E aí foi pro... teve que mandar o Juzinho do nada. Verdade, Que eu lembro que eu ficava mandando o VOD pro Juzinho e mandando análise dele. O Rift Rivals, ele era, tipo, no meio da parada, então ele pegava o que aconteceu no A passado. gente não teve pausa. E assim, um detalhe, eu não pausei. 2015, não tive férias. Eu lembro 2016, não tive disso. férias. Daí- 2017, não tive férias. Tanto é que eu tive uma apendicite. Por estresse. Eu tive apendicite. Mas enfim, isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? No meio desses dois splits eu tive Por apendicite. estresse? Foi o diagnóstico É do... psicossomático, né? o diagnóstico psicossomático. do médico falou, cara, você Tem não... sentido, a minha foi no meio da minha crise do pânico. Então, teve isso aí. Foi Toda o que vez ele- que a foi o que gente ele me tem... falou. Cada pessoa vai somatizar, ou seja, transformar em algo corpóreo de alguma forma. Então, assim, a gente teve esse treino, que eu tava muito puto, e o Eza falou, cara, o que eu posso fazer pra ganhar? E eu virei pra ele e falei, para de perder bot. Só que ele não tinha nada a ver com o negócio. Você só explodiu. Eu só explodi. Então, assim, ao longo da minha carreira, acabou que eu ajudei muita gente, Mas eu você também foi- machuquei muita gente Sim. por causa disso, e foi um aprendizado muito bom pra mim. Porque, cara, falar pra você, eu machuquei muita gente nesse caminho, eu ajudei muita gente nesse caminho, eu ensinei muita coisa nesse caminho. E eu faria tudo de novo pra estar no ponto que eu tô hoje. Você bota fé? Do mesmo jeito? Do ou você mudaria mesmo- alguma coisa? Do mesmo jeito, Nem cara. a pessoa que você não machucou? Não mudaria nada. Sabe por quê? Ah. Porque eu encaro isso como também uma necessidade da pessoa. Sabe? Tipo, eu acho que nada... Porque, pô, eu não fiz mal a ninguém.
Eu não cheguei na pessoa e dei um soco na cara dela. Tá, beleza, mas palavras machucam também, Palavras- às vezes mais do que porrada. Palavras machucam. Mas era necessário pra mim e era necessário pra pessoa, muito provavelmente. Senão, aquilo não teria acontecido. É a forma como eu penso. Aham. Tanto é que quando fizeram merda comigo, que fizeram muita merda comigo, eu tô tranquilo. Tá tudo bem. Porque eu tô no ponto que eu tô hoje, eu tô feliz. Então, talvez se aquilo não tivesse acontecido, não teria gerado outra coisa, que gerou outra coisa, gerou outra coisa, não estaria aqui. Por isso que eu falei, não mudaria nada. Porque eu não sei O tanto que geraria a uma coisa cadeia? Qual seria o efeito em afetou a cadeia? outra, entendeu? Sim. Então, eu tive também momentos na minha carreira que, por conta da forma como eu estava acostumado, é tipo, cara, eu vou ganhar acima de tudo e foda-se o jeito que falarem comigo, foda-se tudo. As outras pessoas não eram assim. Então, eu levei isso para onde eu ia, porque eu era assim, eu era aquilo. Eu queria ganhar acima de tudo. Esse cara sabe. Eu ficava de madrugada vendo VOD, eu dormia 3 horas pro treino. Por quê? Porque eu queria solucionar. Eu chegava no treino com uma solução. Falava, rapaziada, lembra disso aqui, disso aqui, disso aqui? Eu achei isso, desse jogo aqui, eu acho que isso aqui funciona, não sei o quê. Porque foda-se, eu quero ganhar. Eu já joguei CBLOL virado. Eu já joguei CBLOL com caganeira. Eu já joguei o Adcard passando mal, que eu pausei o jogo e o juiz não queria me deixar no banheiro. Eu falei, ou eu vomito Na no sua banheiro, cara. ou eu vomito na sua cara. Sim. E eu tomei multa do PH por causa disso. Sim. Mas foda-se, eu joguei. Então, assim, já passei por cada coisa. Por cada coisa. Que eu não mudaria nada. Mas eu machuquei algumas pessoas nesse caminho. Mas foi necessário pra mim. E também acho que foi necessário para as pessoas. Acho que hoje o Eze também tem uma visão muito diferente disso. Então, é que hoje eu vejo que muito da defesa que o ESA tinha nessa época é que o ESA e o Takeshi eles reagiram a você de formas diferentes, similares, Sim. porém diferentes. Sim. O Takeshi ele conseguiu tancar. É porque eu era amigo do Takeshi há muito tempo Sim. também. Mas O Takeshi é um cara que me ajudou muito, inclusive. Mas eu não acho que é só isso hoje, porque eu já vi outros casos. Eu acho que o caso do ESA é que ele sempre teve muito do ego, uma coisa de uma forma positiva, não do ego de o cara é Todo egocêntrico, mundo tem não. ego, né, gente? Mas Não, deixa eu falar um negócio. Termina você. o ego dele era essencial pro gameplay dele. Essa autoafirmação. E a partir do momento que vem alguém e aponta o dedo na cara daquele cara que sempre foi o cara que apontava o dedo na cara dos outros e fala, o que você tá fazendo é errado, você não tá indo bem, você devia estar fazendo isso. Eu acho que muitos players têm isso. Não é todos, mas os que são geniais por se afirmar dentro do game, quando você machuca o ego, você machuca o gameplay junto. Então, eu concordo com isso, mas eu acho que ego é uma parada muito mistificada pelo meme. Sim, não é o do meme. Não é o Todo do meme. mundo tem ego. Não, é não. comum, é bom você Você não ter tá ego. entendendo. Você não tá entendendo. A comunidade, ela tem uma crença. E isso eu entendi porque realmente as pessoas acreditam nisso. No quê? Ego Que- de frágil pra player. Elas Não é isso que eu tô acreditam. falando. Eu sei, mas é isso que a comunidade vai entender. Talvez vocês entenderam errado. O que eu tô querendo dizer é que o ESA, quando ele apareceu, ele era o cara que... Primeiro, eu acho que a gente tem que falar sobre ego. Tá Sabe bom. por quê? Porque ego é uma parada que todo mundo tem e todo mundo tem que ter. Tem A partir que ter, do momento que sim. você não tem ego, você morre. Sim. E eu pego essa Acabou. parada que você exemplificou do ESA, eu trago pra mim. Na narração, eu sou assim. Quanto mais eu estiver sentindo que eu tô bem, melhor eu vou narrar. Se eu estiver num dia mal, que eu achar que eu errei alguma coisa, ou se eu errei alguma coisa, eu deixar aquilo pegar muito na minha cabeça, eu vou começar a derrocar na narração. Cara, Entendendo? ego é necessário e ego é mistificado. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que, tipo assim, por você discordar, você tá com ego, o ego inflado. Sim. Por você não gostar, você tá com o ego Porque inflado. você reclamar. Qualquer coisa que você faça que a pessoa não goste, ela pode usar o argumento do ego contra você. Sim. Então o ego se tornou uma parada, se tornou uma arma dos outros. Quando é a maior arma que você tem. O ego e a falta de confiança. Eu tive uma sessão com o Cláudio que eu nunca compartilhei isso com ele, mas que eu fiquei pensando. Que eu falei, cara, eu não tenho mais confiança. Não tem mais confiança. E a gente não conseguiu solucionar isso. Isso na época da Red. E eu fui pra casa, eu falei, cara, eu não tenho mais confiança. Não, eu tenho confiança. Todo mundo tem confiança. É uma parada que você não aprende. Você não aprende a ter confiança. Você já vem com confiança. Isso existe dentro de você. Isso se manifesta ao longo da sua vida. Não sei, hein? Você pode aprender a manifestar isso, mas já está dentro de você. Ninguém coloca aí.
Entendeu? Será? Ninguém coloca aí. As A pessoas confiança podem genuína- alimentar. Porque assim, eu já vi uma galera que era, tipo, totalmente introvertida Calma, na eu vida, vou coisa e chegar tal. aí. E aí Eu vou começa chegar. a, sei lá, até estudar aqueles Eu livros vou de chegar. coach, de Eu vou chegar Não olha pra mim, não, pô. Ou de LOL. Eu vou chegar aí. De Wild Rift Porque, agora. tipo assim, quando você acredita que você tem falta de confiança, você acredita que você não é nada. Quando você entende que, na realidade, você tem confiança na falta, você retoma o poder. O cara Você não quer bota ser chamado fé? de coach quântico. Ele não quer ser chamado de coach quântico. Mas tem sentido, tem mas sentido. Você bota fé Tem nisso? sentido, tem sentido. Porque, tipo assim, o que o Cláudio me botou pra refletir? Ele me botou pra refletir do porquê que eu tava com falta de confiança. Ou achando que você tava com falta de Aí eu confiança. falava, pô, é porque naquele treino ali eu errei aquilo ali, eu perdi o jogo, me senti culpado com aquele jogo. Eu tava com confiança na falta. Na falta de habilidade, na falta de aquilo ali. Então, tipo assim, isso são coisas que, pô, pra comunidade pode ter MMA, coach quântico, não sei o quê, mas pra atleta é extremamente importante que você entenda isso. Para você poder sair de uma situação ruim e transformá-la numa situação positiva para você. Porque eu tive isso e me ajudou pra caralho. Só que foi um insight que veio do além. Que eu Não tava foi- pensando disso e, caralho, e solucionou. Do além, não, vamos valorizar aqui, porque esse Não. do além só veio Porque eu conversei com o Cláudio. psicólogo, Sim. gente. Sempre. Sim. Melhor coisa do mundo. Então é que geralmente as minhas sessões com o Cláudio eu saí de lá solucionado. Esse dia a gente não conseguiu. Veio depois. Veio depois. Sim. Então, assim, o ego e a falta de confiança são duas coisas que são muito mistificadas e, pra mim, são abordadas de forma errada. Porque levam a você a acreditar mais ainda naquele ciclo e não te tirar dele. Entende? Porque, assim, o que torna uma pessoa única em algo que é aquela pessoa que só olha e fala, caralho, essa pessoa tem uma estrela, essa pessoa tem um brilho. Sabe aquela pessoa que tem alguma coisa? Você fala, caralho, essa pessoa Você sabe? olha e fala, tem um negócio aí. Tem alguma coisa aí. um- É isso. É você pensar de forma diferente do que é te imposto e você começar a olhar para todos os padrões que você tem e você cria e você mudar isso, moldar para a forma como você acha que é certo. E Entende? mais uma vez, o nosso assunto, a gente gira nessa pegada do extremo de novo. Né? Porque o ego é bom. A O ego cobrança... extremo não é bom. O ego extremo não é bom. Então, assim, a mesma coisa do meme da comunidade. Trabalhar essa parada de reclamar, etc e tal, é muito bom. Só que quando o jogador, qualquer pessoa, vai lá e vai colocar o ponto de vista dela e você extremiza sempre, importa o que ela disser, que aquilo é ego de pro player, que Pô, aquilo é ego teve- de não sei o quê, Teve um lance na minha live que as assim, pessoas devem até ficar com receio de começar a falar. Sim. Né? Mas é que, tipo, eu tive muito problema com isso. Sabe por quê? Muita gente me dá feedback de, tipo assim, falar, caralho, eu não consigo rebater seu argumento. Mas por quê? Porque é difícil conversar comigo. É difícil conversar comigo de LoL porque eu vou sempre ter um argumento. Eu tenho muito argumento pra qualquer coisa. A galera lá da Riot diz que eu sou o cabeçadora, que eu E, sempre tipo, falo tudo. isso não é ser cabeça dura. Sabe por quê? Quando a pessoa tá certa e eu vejo uma lógica naquilo, eu posso até discordar. Mas eu faço. Por exemplo, o Talkers. Eu e o Talkers... Você quer saber o segredo da NTZ de 2016? Olha só, temos um corte aqui. Qual o segredo da INT? Qual o segredo do Exódia? Quer saber o segredo daquele time? Ah, Eu descobri no dia que eu saí. Porque o Peter veio falar comigo. No dia que eu falei pro Peter que eu ia sair, ele me falou assim: se eu fosse você, eu ia para um time com o Talkers. Porque a única razão desse time funcionar é porque vocês dois discordam de tudo e vocês não aquietam o rabo. caralho, é o sucesso do Até combo. solucionar. Eu e o Prieto, a gente se odeia e me se ama ao mesmo tempo. E tipo assim, E eu fico no meio dessa discussão aí. Já que eu fiel Quer da dizer, na balança. relação de vocês, eu sou o Jockster? O seu Jockster, o seu Jockster Fica só olhando. Eu sou Caramba, Revolta, caramba. o Prieto é o Talkers. na INTZ recente, o maestro chegou pra mim e ele falou: cara, você é muito bom lidando com conflito. Porque teve um dia que teve uma briga e acabou a briga, eu tava normal. Eu tava tranquilo. E, pô, eu tive Talkers no meu time. Você consegue baixar... Essas brigas aí de hoje em dia, se aquilo ali é briga que ele falou que é briga, aquilo ali, porra, tá de sacanagem, aquilo ali tira de letra, pô. Talkers e eu? Arranca rabo. Caralho, é sério. Até hoje, eu não sei como é que a gente gostava de jogar um com o outro. Porque a gente falava cada coisa um pro outro que, mano, você olha e você fala, caralho,
Caralho, Pesado, foi pra pesado. machucar mesmo. Mas o Peter falou isso, e é real. Sabe por quê? Porque tanto eu quanto ele, a gente não se aquietava. Se a gente ganhasse um jogo contra um time da parte de baixo da tabela e não fosse fácil, a gente tava puto. Se a gente ganhasse um jogo contra o time de cima da tabela e não foi da forma como a gente queria, a gente tava puto. Oh, que saudade. Se a do gente Tokens, cara. perdesse, a gente tava puto. Tanto é que a gente não perdia. Essa época aí era a época do Estúdio 3 lá. E a É. gente sempre conversava do lado de fora pra o jogo acabar. Eu lembro dessa sensação A de vocês gente tava assim. sempre puto. Eu e o Toca estava sempre puto. A gente nunca tava satisfeito. Porque você tá satisfeito te acomoda. Exatamente. Eu tava sempre insatisfeito. E ninguém, além das 4 pessoas daquele time que eu joguei com, aceitava isso. Ninguém. Não teve um player que eu joguei com que aceitava isso. De aceitar o quê? Você está insatisfeito? Não. Acho que o Titã. O Titã aceitava isso. O Titã gostava disso. De você não estar satisfeito. É, de eu não estar satisfeito. Mas ele reconhecia, né? Ele via algo positivo nisso. Caralho, Exato. a gente. E aí você precisa de ter... É que, de novo, Você achou esperto, não é mesmo? Pronto para voar ao seu lado. Em batalha, nós renascemos.